Ah, ok. Ai, glória a Deus, seja bem-vindo. Aqui é um lugar onde a gente procura aprender do Senhor e compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E a gente veio para buscar a presença dEle, a palavra dEle e deixar o Espírito Santo ministrar nos nossos corações. E no boletim de vocês tem um tema que diz assim: olhos bons, olhos maus, luz ou trevas. E o versículo que está aí, está em Mateus 6, 22 e 23, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, grandes trevas serão. O que a gente entende que, em relação ao mundo, da forma que a gente vê o mundo, a nossa vida pode ser iluminada ou a nossa vida pode ser tenebrosa. Existem pessoas que quando a gente vai conversar, tá tudo bem, tá, mas automaticamente ela puxa uma trevinha e já começa a soltar, porque é como se fosse um comichão. No interior, eu já falei aqui isso antes, eu ouvia falar que aquele que ia para a roça para pegar bicho de pé só para ficar coçando, né? Porque tem gente que tem a necessidade, porque é triste. Não é Zilmar, deveria ser assim lá com Zilmar, né? Não era não? Pegava. Mas, porque os olhos maus, infelizmente, pegam uma circunstância, você fala, tá tudo bem, tem 1000 coisas boas, mas ele lembra da coisa ruim, traz para fora e fica ruminando as coisas ruins. Todas as vezes que a gente ficar ruminando as coisas ruins, a gente vai colher para as nossas vidas a própria treva. Porque se tem uma situação complicada, e eu fico trazendo ela à minha memória o tempo todo, eu fico vivenciando aquilo o tempo todo. Não tem necessidade de eu vivenciar aquilo. Se eu tenho uma corte para daqui a 30 dias, eu vou falar porque eu passei por várias cortes de imigração, daí tinha a corte, ia ter a corte, daí, meu Deus, a gente ficava sofrendo, daí eu falei assim, eu vou descansar, daí quando chegar no dia eu vejo o que vai acontecer, mas a gente orava. Senão eu ficaria sofrendo o tempo todo por aquilo. O tempo todo, né? Tá tudo bem? Tá, mas eu vou ter corte daqui 30 dias. Tá tudo bem? Tá, mas meu filho está com um problema. Olhos bons e olhos maus. As circunstâncias vão vir. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é como que eu vou enxergar a circunstância. O que vai fazer diferença nas nossas vidas é o quão perto do Senhor eu estou a ponto de chegar num nível que eu estou vendo além das circunstâncias. Porque as circunstâncias elas passam, elas são pequenas, elas servem por um período e elas podem nos impedir de alcançar o alvo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Só que nós estamos num processo de reconstrução das nossas vidas. E esse processo não é do dia para a noite, não é um botão que eu aperto e sou transformado. É um processo. Eu começo, vou tendo fé. O que é fé? A certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se vê. Ou seja, olhos bons. Eu não estou vendo, mas eu espero e eu creio que vai acontecer. Isso me faz caminhar na direção do meu alvo. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente não tem esse alvo. Então a gente precisa transformar os nossos olhos de forma que a gente venha enxergar com o prisma do Senhor que Ele tem para as nossas vidas. Sabia que o Senhor tem um prisma específico para a vida de cada um de vocês? Para cada um de nós? E muitas vezes, nas circunstâncias, a gente esquece disso. A gente só fica vendo a circunstância. Mas existem lugares que os grandes homens de Deus passaram, que serviram para ser capacitação, tratamento de caráter, para o Senhor levar eles a um nível maior. Então eu pego carona na fé desses grandes homens de Deus, e aquilo que está me assolando hoje, que está fazendo eu ter uns olhos tristes ou ruins hoje, vai me levar para um lugar muito maior, porque vai tratar as minhas feridas a ponto de eu ser um curador, de eu ser um libertador. Mas eu não entendo isso hoje. Mas através do exercício da fé, eu tenho olhos bons e sei que as coisas vão mudar, que o cenário vai ser transformado. Porque Jesus é vivo, Ele morreu para que eu tivesse vida, e eu vou tomar posse dessa vida na minha vida, amém? Queridos, eu tenho um vídeo que eu quero passar para vocês. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, poderosa, seria bom se a igreja estivesse assim, cheia. Foi a reunião do Ministério Infantil, a gente estava explicando tudo o que acontece ali no Ministério Infantil, como são
as aulas, qual que é a didática. Nós temos uma escola na igreja, sabia? Não sei se vocês sabem disso. É porque, como meus filhos já não estão mais lá nas salinhas, eu venho, sento aqui, participo do culto e beleza. Mas existe uma estrutura fantástica ali atrás e ontem as meninas explicaram direitinho tudo o que acontece lá. E foi muito bom. Nós estamos expandindo, não sei se vocês percebem, se muitos sabem que nós temos com o prédio inteiro e está quase pronta a nossa obra, coisa de 1 mês. Em 1 mês a gente vai estar lá dentro com a obra completa, com todas as nossas salas. E basicamente, pode aplaudir o Senhor. Isso aí é um sonho sendo realizado. É um sonho sendo realizado e é uma estrutura fantástica de investimento na vida dos nossos filhos. Não só na vida deles, porque precisamos capacitar pessoas, precisamos que o Senhor capacite irmãos e irmãs que queiram dar aula para as crianças. E quando a gente começa a dar aula para as crianças, os nossos olhos também começam a melhorar, porque a gente começa a se alimentar, sabe do quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Porque as crianças fazem perguntas mais complicadas do que nós ouvimos nos GS. Nós um pouco mais velhos. Tem as perguntas muito boas. E se a gente não estudar, a gente tropeça. Então, é capacitação para os pais, é capacitação para os filhos, é uma capacitação para o reino de Deus. Por isso que eu gostaria que todos vocês estivessem aqui. Mas quem veio foi presenteado, o Senhor fez uma transformação, fez uma obra fantástica aqui ontem, e glória a Deus por isso. Sabe, queridos, para quem não conhece as nossas crianças, para quem é novo, deve ter um significado um pouco diferente, mas para nós é fantástico, porque a gente vê que a obra de Deus ela é um processo. As nossas crianças pequenas, o Gabriel chegou aqui na igreja com meses, a Luma nasceu aqui, e hoje a gente vê essas crianças que já cantavam e já dançavam com 1, 2, 3, 4, 5 anos, hoje participam do louvor, dançam na igreja. É um processo, sabe? A nossa vida é um processo, a nossa vida com o Senhor é um processo, só que esse processo exige esforço. Muitas vezes, eu confesso que eu vim para um evento para trazer meu filho aqui sem querer vir. E minha esposa, vamos, esse povo é chato, tem tanto evento. E eu estou falando de mim, estou falando sério. Mas é por um esforço e é um processo. Só que aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, o que a gente vê, os nossos filhos grandes hoje crescendo e aprendendo e submetendo ao Senhor e querendo servir ao Senhor, foi um esforço. Foi um esforço, assim nas nossas vidas. Muitas vezes eu sou um baby, eu acabei de nascer no Senhor. Tem um processo para que eu venha passar, para ser transformado naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Só que nós nascemos já na égide do pecado, num mundo complicado e com olhos maus. Sabe uma coisa? Nós fomos formados para o louvor da glória do Senhor. E um dia, o diabo enganou a Eva e Adão, e um poceiro tomou posse da propriedade de Deus que éramos nós. Eu vou falar da minha vida, que eu andei muitos anos sobre o domínio desse poceiro. Porque aquele que não faz a vontade de Deus, automaticamente está fazendo a vontade do diabo. Com amor, né? Com bastante amor. Então, porque aquele que conhece a Deus se santifica e se separa de todo o processo que afasta a presença do Senhor. E esse poceiro viveu na minha vida por 24 anos. 24 anos eu fui fazendo tudo aquilo que eu achava que era bom. E eu achava que eu estava fazendo a minha vontade. Eu estava bem, me satisfazia. Outra coisa, eu aprendi e passei a gostar de muitas coisas que eu aprendi com ele. Porque ele falava, faça a vontade da carne. Faça a vontade do mundo. Não negue nada daquilo para o seu coração, para a sua vida. Você tem direito. E eu fui aprendendo, fui vivendo dessa forma. E um dia eu conheci o Senhor. E esse poceiro teve que sair, porque o Senhor falou, tetelestai, consumado está, esse pertence a mim. E eu acreditei nisso, tomei conta e fui. Tomei posicionamento e me entreguei para o verdadeiro dono dessa propriedade. Fala assim, vocês são uma propriedade do Senhor. Um pedaço, fala, eu sou um pedaço, né? Pedaço de bom caminho do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. E o poceiro tomou conta das nossas vidas por muito tempo. E às vezes toma. E quando eu vim para a igreja, começou um processo de reconstrução. A gente fala que a Bíblia é um manual do construtor, né? Se a gente lê o manual, a gente vai submeter à vontade dele. E a Bíblia é a planta da reconstrução para as nossas vidas.
Então, enquanto eu não entender que a Bíblia é a planta da reconstrução da minha vida, eu posso vir à igreja e não olhar para a planta. Então, eu não estou me adequando àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Até então, eu não tenho bons olhos para ver tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E quando eu vim para a igreja e converti, eu continuei fazendo algumas coisas que o poceiro tinha me ensinado. Eu gostava. Né? Eu não queria tirar aquilo da minha vida. Para quê? Eu tenho o Senhor, mas isso aí que eu aprendi, eu acho que não é tão mal. Eu vou continuar fazendo isso. Isso é olhos maus. Então eu demorei. E eu creio que ainda preciso enxergar muito mais daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se Jesus está falando, quem tem olhos bons tem uma vida iluminada, e quem tem olhos maus está em trevas, isso quer dizer que a coisa é séria. Ele não está brincando, ele está falando, gente, vamos abrir os olhos, eu tenho um colírio para os olhos de todos vocês. Quero abrir os seus olhos para vocês enxergarem a nova identidade e tudo aquilo que eu tenho para a vida de vocês, para que vocês não andem mais segundo o curso desse mundo, para que vocês não continuem fazendo as coisas que abominam a minha presença na sua vida, mas que vocês aprendam aquilo que é de mim, para que tenham olhos bons e passem a ser um instrumento. Isso é dolorido, e é um processo, esse processo realmente é dolorido. Se a gente pegar o exemplo da edificação, nós somos um edifício. Nós alugamos o edifício aqui do lado. Assim que a gente alugou, a gente passou a ter o direito de posse, de usar. Só que o edifício não estava adequado para a nossa igreja. E hoje nós estamos adequando. Eu aceito o Senhor, eu estou caminhando com o Senhor. Tirei o poceiro, tirei a pessoa que estava lá tomando conta da minha vida e fui para o dono, para o proprietário da minha vida, com costumes velhos. E começa esse processo de adequação na minha vida. E esse processo é um processo muitas vezes dolorido. Só que quanto antes eu entender, antes eu vou receber aquilo que o Senhor tem. Porque a ideia do Senhor não é encher igrejas, a ideia do Senhor é capacitar cada um de nós para que a gente venha ter olhos bons e venhamos ser um discípulo verdadeiro dele. Isso ele tem para as nossas vidas, amém, igreja? Ele quer nos transformar, ele quer nos adequar para o propósito exato. Da mesma forma que nós estamos reformando lá atrás, estamos adequando o prédio para o propósito no qual a gente vai estar utilizando ele muito em breve. E o Senhor está fazendo isso com as nossas vidas, nos preparando para o propósito que Ele já tinha para as nossas vidas antes da fundação do mundo. Não mais, esse poceiro não tem direito legal sobre as nossas vidas, ele não tem direito legal sobre os nossos olhos, ele não tem direito legal sobre a nossa mente de falar, você fez isso, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Pecado confessado é pecado perdoado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne e nem o curso desse mundo. Nós somos livres no Senhor. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso, além de decorado, porque a gente decora e fala sem pensar, a gente tem que colocar isso em prática nas nossas vidas. Tem muito versículo que eu consigo falar sem pensar. Igual a gente canta um monte de baboseira, de música velha, sem perceber o que está cantando, trazendo maldição para as nossas vidas. Existe uma necessidade de reprogramação. E o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas, amém? O exemplo bíblico que a gente vai estar trazendo hoje é a vida de Isaías. Isaías, desde que a gente começa a ler Isaías no capítulo 1, vai até o último livro, o 66, e ele sempre foi um profeta do Senhor, Em Isaías 5 diz assim, ai dos que ajuntam a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que puxam para si a iniquidade como cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro, aqueles que se prendem à injustiça, que se prendem à iniquidade, que fazem tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E ele estava trazendo um juízo sobre o povo. São pessoas que sem perceber se enrolam no curso desse mundo. Eu sem perceber me enrolo. Existem algumas características no nosso temperamento e no nosso caráter que podem nos ajudar ou nos atrapalhar na nossa caminhada com o Senhor. Eu tenho dificuldade em dizer não. Então, por muitas vezes, me enrolei dizendo sim para algumas coisas e depois eu tinha que cumprir aquilo que eu falei. Porque o homem de Deus, ele tem que, o sim, sim e o não tem que ser não. E daí a gente traz pesos desnecessários para as nossas vidas, a gente se enrola.
Ai daqueles que se enrolam com a injustiça. Dessa aí eu tenho procurado me desviar, viu? E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e dos que ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. O mundo que Isaías estava vivendo é um mundo similar ao que a gente vive hoje, só que ele era um profeta de Deus. E nós também somos. Nós somos uma raça eleita, nós somos um sacerdócio real. Nós estamos aqui para proferir a palavra de vida. Mas a frustração dele era muito grande. Ai daqueles que fazem coisas erradas. Ai daqueles que subornam. Ai daqueles que são injustos. Quem acompanha um pouco o Brasil sabe muito bem o que é justiça, o que é injustiça. Quem acompanha e quer ver o Brasil bem sofre. Sofre mesmo, né? Sofre, porque é muita injustiça. Hoje está tudo virado. O certo é errado e o errado é certo. E se você falar que o que está errado, você pode ser injustiçado e ser preso. Então, é complicado. Está tudo virado. Está todo mundo querendo andar segundo o curso desse mundo. Nós estamos vivendo dias semelhantes. Só que a frustração de Isaías era muito grande. E ele só via os ais. E ele trazia justiça para o povo. Ele trazia justiça para o povo. Mas ele sofria demais. Só que em Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, os serafins e Isaías estavam vivendo no mesmo tempo. Os serafins estavam tendo uma visão do alto. Isaías já era um profeta do Senhor. Ele ouvia o Senhor. Mas enquanto viveu o rei Uzias, ele não havia visto o Senhor. Quanto tempo a gente está na igreja e a gente ouve o Senhor através da boca de pessoas, pastores, irmãos? Quantas vezes a gente lê, a gente busca? E será que nós já vimos o Senhor? Quando a gente vê o Senhor, começa um processo de transformação. Márcio, você já viu o Senhor? Meu Deus, eu creio que eu preciso enxergar mais. Eu creio que eu preciso enxergar mais. Mas existem características de pessoa que se relaciona com o Senhor. Porque aquele que se relaciona com Ele, contempla a sua face, automaticamente começa a ficar mais parecido com o Senhor. Eles estavam na mesma época, tinham visões diferentes e resultados diferentes. Os serafins olhavam para a terra e falavam assim: a terra está cheia da glória do Senhor. Isaías olhava e falava: ai desses meus irmãos picaretas. Porque isso é o que ele estava vendo. Isso é o que ele estava presenciando. E hoje é isso que a gente está vendo. Muita injustiça, muita coisa errada. Mas a gente não pode ficar paralisado nesse lugar. A gente tem que subir à presença do Senhor para ver o dia de amanhã da mesma forma que Abacuque fez. Ele subiu a torre de vigia. Porque quando ele teve aquele encontro com o Senhor, ele subiu a torre de vigia para ver o dia de amanhã, para ver o juízo. E nós temos que subir a torre de vigia. A gente tem que sair do linear das circunstâncias que estão nos assolando ou assolando os nossos irmãos e conseguir chegar próximo da presença de Deus para mudar o nosso prisma de visão.
Porque aquele que tem uma visão do alto, aquele que tem a visão de Deus, ele passa a ser um consolador para as nações. Ele passa a ser uma casa forte. Ele passa a ser uma pessoa que as pessoas o procuram. Para quê? Para que ele venha dar visão para aquela circunstância nebulosa. E esse somos nós, esse é nosso chamado, igreja. Esse é o desafio que todos nós temos que ter. Essa visão que vem do alto, essa fé que coloca em prática tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas vidas, para que a gente seja o próprio colírio na visão dos nossos irmãos. Esse é o corpo de Cristo, essa é a nossa responsabilidade como igreja. Por isso a gente precisa ser curado, a gente precisa se prostrar diante do Senhor e não deixar nenhuma das nossas circunstâncias nos paralisarem. Foi tocada uma música aqui no período de louvor, não sei se já explicaram ela. Explicaram, Éder? Não, né? Aqui hoje, não, né? Eu cheguei atrasado, viu, irmão? Cheguei 10h03, então eu perdi o começo. Então, aquela música, It's Well, o contexto, o Éder estava me explicando, aquilo foi um louvor, foi uma declaração de um homem que perdeu um filho num acidente. Se estiver errado, você me corrige, tá, Éder? E daí, para isso, para satisfazer, para trazer um consolo para a família, eles resolveram fazer um passeio de navio até a Europa. E ele foi em um navio, a família foi em outro, alguma coisa. Só sei que, resumindo a história, morreu um filho, depois houve um naufrágio e morreram os outros. É isso, Poli? Os 4. E depois ele fez a música It's Well. Minha alma, a minha alma descansa no Senhor. It's Well. Pensa, sua situação está complicada? It's Well. It's Well. Ele fez esse louvor de declaração ao Senhor. O Senhor quer nos levar para esse lugar. Jó passou por isso, perdeu tudo. Ficou só com a esposa. Tem gente que poderia reclamar, mas eu não. It's well. It's well, precioso. Nós temos tudo aquilo que Deus deu para a gente tomar conta. Mas se a nossa fé não estiver no Senhor, quando vier uma circunstância, a gente vai se afastar, a gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda. Gente, quando eu vejo um vídeo daquele, eu falo, vale a pena, queridos. Esperem o processo, passem pelo processo. Durante todos esses anos que a gente está aqui, 20 anos aqui na igreja, passamos por muitas lutas. E tinha hora que eu estava mais forte, mas na maioria das vezes a Luciana estava mais forte. Então, ela me puxava, tem que ter um forte dentro de casa. Para que a gente viesse para cá e ia colocando o colírio nos meus olhos. Ela foi a mão de Deus na minha vida por diversas vezes e é até hoje. Tem horas que o Senhor permite, por misericórdia, que eu seja também. Mas, esses somos nós, essa é a nossa nova identidade. Então, que os olhos bons do Senhor venham estar sobre as nossas vidas. Né? Que a gente possa ver o Senhor. Que nada mais possa nos impedir. Que a gente venha ter a visão que os serafins tinham. Porque o que primeiro os serafins viam? A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. E falar, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Depois, eles olhavam e viam, a terra está cheia da glória de Deus. Eles viam aquela característica daquilo que ele estava contemplando e falavam, lá embaixo está cheio da glória de Deus, aqui está cheio da glória de Deus. Então, se eu colocar meu olho primeiro na circunstância, eu não vou conseguir enxergar a glória do Senhor. Agora, se eu colocar os olhos no Senhor, eu vou depois enxergar, aqui tem a glória de Deus. Quando um irmão vem trazer uma situação complicada, eu falo, querido, vamos lembrar do passado recente. Vamos 1 ano para trás, 3 anos para trás, qual que era a sua vida, o que o Senhor fez na sua vida? O que o Senhor tem feito na sua vida? Daí a gente traz à memória aquilo que dá esperança. E ele fala, é mesmo, hein? Eu caminhei. Fiquei 10 anos parado. Naquele período eu caminhei um pouquinho e eu consegui avançar 10 anos. Porque com o Senhor é assim. Eu fico parado 20 anos dentro da igreja. Assim que eu decido caminhar na presença dEle, o avanço na presença dEle é muito grande. Porque o interesse não é meu, é dEle. E quando eu estou com os olhos bons, eu tiro o meu umbigo da frente e passo a olhar a necessidade do próximo, a necessidade do meu irmão. Passo a ter empatia para as dores dos meus irmãos, para as lutas dos meus irmãos. Só que, queridos, como nós somos um corpo, e eu louvo a Deus por isso, onde o meu braço não alcançar, o seu alcança, viu? Porque, por isso Deus não fez um super-homem. É por isso que a gente tem que andar junto. Se eu não posso, o Alessandro e o Dudu podem. Mas que a gente anda como corpo, unido e ligado, um só coração, que isso venha crescer nas nossas vidas, essa unidade. Olhos bons, olhos bons. Isaías, o chamado profético, de certa forma, o levava a ver a situação em que a sociedade se encontrava.
subornos, bebedeiras, orgias, o ter como um padrão de vida bem-sucedido. Isso acontecia lá atrás. O possuir, o ter, isso é o padrão de vida bem-sucedido. Só que o padrão de vida bem-sucedida é um padrão de vida na presença do Senhor. Queridos, se nós somos o fruto do trabalho dos últimos anos, então nossa vida espiritual é fruto do trabalho dos últimos anos. Se eu passei a colher bons frutos através de uma vida espiritual prostrada diante do Senhor, o Senhor veio restaurando minha vida e tem me feito prosperar, hoje eu estou colhendo esse fruto. Só que, porque isso é semente de uma vida espiritual. Se eu trocar a minha vida, a minha semente hoje, em breve eu vou colher outros frutos. A gente tem que ter cuidado. Se eu deixar de semear na minha vida espiritual, em breve eu vou colher morte espiritual e consequência na vida física. Existe a necessidade, isso estava acontecendo. O padrão daquela época era possuir. Tem nada errado em possuir, viu? Se estiver sobrando, me procura depois do culto. Ele não se conformava com isso e abria a boca condenando essas práticas. Ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que os vinhos os esquenta. Esse modo de ver a vida permitia, no máximo, voar até o palácio de Uzias. A gente crê que o que Isaías fazia. Ele chegava lá no palácio, uns falam que ele é tio, que ele é primo, whatever, do rei Uzias, e falava: pai, esse povo não toma jeito não, viu? Já falei, já corrigi, já trouxe direção e o povo não toma jeito. E ele ia em Uzias, ele ia em Uzias, ele ia em Uzias. Ele não ia em Deus, ele não ia em Deus. Interessante que aqui, eu recebo telefonema, você viu o que a Luciana fez? Vai lá e fala com ela, pô. Porque nós temos acesso direto ao Senhor. E se a gente corta isso aí, a gente acaba com a rede da fofoca, né? Então, ai do que, né? Daí Isaías lá para Uzias, ai, os caras não param de beber não, estão lá, ó, só na manguaça. E não muda de vida, e eu já estou trazendo direção, Então, quando tiver alguém aqui que tiver com algum problema, vá na pessoa com amor, fala direto com a pessoa, ora, interceda pela pessoa, interceda. Nós temos acesso direto às pessoas e ao trono de Deus. E os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, eu vejo a sua glória. Eu vejo a sua glória. Eu vejo a sua glória. E tem como ver, e não tem como não ver. Tem como ver mesmo. Por quê? Porque Jesus já veio aqui e já derramou a glória e o Espírito Santo de Deus sobre a terra. E o penhor, que é o Espírito Santo, está sobre nós. E ele é revestido de glória. Não são homens, esse é o Espírito Santo de Deus. Ele é revestido de glória, ele é cheio de glória. Ele é a própria glória de Deus. Então a terra tem que estar cheia da glória do Senhor. A terra tem que estar cheia, mas ela tem que operar. Ponto 1, visão do mundo inundado da glória. Olha o que acontecia com os serafins. Ponto 1, cobrir o rosto para filtrar o que vê. Vamos achar aplicação para todas essas asas do serafim. Com 2 eles cobriam o rosto, mas eles viam a glória do Senhor. Eles viam que a terra estava cheia da glória do Senhor. Mas a gente pode entender e aplicar que eles cobriam o rosto para filtrar aquilo que eles viam. Tudo aquilo que não agradava a presença do Senhor, o que trazia a morte, eles filtravam. Em Salmo 101, 3, a parte A diz assim: não hei de pôr nunca diante dos meus olhos coisas condenáveis. A gente precisa filtrar o que vê. A gente precisa filtrar o que assiste. A gente precisa... Eu não estou colocando aqui um conjunto de regras, mas eu estou passando para vocês um pouco daquilo que eu entendi e daquilo que a palavra nos direciona para que a gente venha ter uma vida de santidade. Cada um assista, faz e vê o que quiser. Mas se não edifica, corta. Se não edifica, corta. Quando a gente anda muito tempo aqui nos Estados Unidos, a gente não está... se você assiste qualquer programa do Brasil, você fica assustado. Você fala, poxa, que a menina não tinha que estar de roupa? Mas é natural. No Brasil, a televisão, as meninas estão mais
estão liberais, quero ser igual a Eva, vou andar tudo natural. Está tudo liberado. Tem coisas que não edificam as nossas vidas. Se vai para a praia, maridão, eu vou filtrar o que vê. Filtrar o que vê. Se é marido, você é casado, então você não precisa ficar olhando o produto que não é teu, né? Então, filtrar o que vê. A gente está falando de olhos bons, a gente está falando de santidade. A gente está falando de princípios bíblicos, que a palavra nos direciona, e sem perceber, a gente escorrega. Aí está navegando na internet, daí vem papel não, ou uma propaganda natural. Nos sites do Brasil tem bastante propaganda natural, in natura. E daí você fica curioso para ver o produto in natura. Maldição, está trazendo problema para dentro da sua casa. Está trazendo problema. A gente precisa, a vida espiritual ela é muito séria, mas ela, ao mesmo tempo, não é para a gente tornar um bando de chato, sisudo, não pode fazer nada, não. A gente pode fazer as coisas, a gente pode brincar, a gente pode fazer, mas o que o Senhor espera das nossas vidas, isso aqui é um processo de santidade. Santidade. Então, com duas, eu vou filtrar o que eu vejo. Quando eu filtro o que eu vejo, eu não dou ênfase nas partes problemáticas, mas eu dou ênfase naquilo que agrada e levanta e exalta o nome do Senhor na minha vida. E com isso, quem é edificado sou eu. Sou eu. A minha vida é transformada. Como é que está os nossos olhos? Como é que está os nossos olhos? Tem programa de TV, como eu não assisto quase TV, mas quando eu abro a televisão lá, quando tem visitante em casa, eu fico assustado. Começo a assistir, se bem que eu sou ruim para assistir qualquer filme, né? De terror, então, não tem que pensar, não assisto de jeito nenhum. Tenho medo. Mas, de suspense, eu não assisto porque eu fico nervoso, eu fico ansioso. Estou confessando os meus problemas aqui, né? Só que tem coisa que me traz agonia. Tem coisa que me traz agonia. Tem pessoas que não tem problema, né? Se eu for ver um UFC, no começo tá beleza. Da hora que começa o negócio sangrar demais, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não estou falando para não assistir também, não. Né? Eu estou falando de mim. O meu estilo pessoal me traz agonia. Eu sento no sofá, fico tenso. A hora que eu vou ver, eu estou com dor no maxilar. Então, não está fazendo bem para mim. Eu tenho que desviar os olhos. Para mim, não está fazendo. Eu desvio os olhos disso, por quê? Porque vai me deixar tenso desnecessariamente. Eu quero ficar tranquilo, relaxado. Para sorrir, a gente mexe poucos músculos. Para ficar tenso, a gente mexe muito mais músculo da face. Então, prefiro sorrir e ficar mais leve. A gente precisa filtrar tudo isso. Então, o que tiver nos atrapalhando e nos entristecendo, filtra. Eu ouvia muito notícia do Brasil. Ainda leio um pouco, viu? Não consigo ficar sem notícia do mundo e do Brasil. Senão eu me sinto pelado. Minha esposa falou assim para mim: para de ouvir isso, você está ficando agoniado. Para de ouvir. Por diversas vezes, eu ficava muito bravo. Eu falei, poxa, você quer que eu seja o quê? Mal informado? Né? Então, mas era uma realidade, aquilo me trazia angústia. E eu diminuí, isso tem me ajudado, sabe? Isso tem realmente me ajudado. A gente precisa ser sensível. O Senhor usa as nossas esposas. Mais do que você possa imaginar, viu, maridão? Mais do que você possa imaginar. Então, se tem coisa que está te angustiando, para de ver. Facebook, entre elas. Entendeu? O tempo, faz um acordo com você mesmo. O tempo de Facebook é o tempo de leitura. Daí você vai bombar. E rapidamente isso vai inverter. Porque assim que você começar a ler, você fala, eu não quero mais mexer com essa onça. Entendeu? Eu tenho Facebook, viu? Eu estou falando uma realidade que pode assolar qualquer um. O equilíbrio é a palavra do reino de Deus para as nossas vidas. Mas os olhos bons de enxergar o reino. Se eu estou enxergando o reino, eu vou conseguir passar por cima de todas essas coisas, porque não vou estar sendo afetado. Agora, se essas coisas estão me impedindo de ver o reino, pode tirar em nome de Jesus. Amém? Cobrir os pés, cuidar bem por onde anda. Nós sabemos por onde temos andado? Em Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas o final conduz à morte. Tem vezes que nós nos colocamos, isso não tá no boletim não. Provérbios 16, 25. Tem vezes que a gente pega um caminho e a gente tem certeza que esse caminho vai nos levar
a um lugar de glória, a um lugar de prosperidade, a um lugar de crescimento espiritual, a um lugar de transformação nas nossas vidas. Só que sem perceber e sem buscar conselho, ou sem orar, sem se prostrar diante do Senhor, esse caminho pode nos levar a um caminho de morte. Então a gente tem que tomar cuidado aonde que a gente vai colocar os nossos pés. Então a gente tem que cobrir os nossos pés, tem que buscar cobertura para as nossas vidas, para o caminho que a gente vai trilhar. Porque se a gente continuar andando no caminho da independência, nós vamos parar num trevo de morte mesmo, e complicado. Então que a gente venha cobrir os nossos pés. Em Salmo 119, 105 diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. A gente sabe que antigamente no deserto eles colocavam como se fosse uma lamparina nos pés para andar no deserto. Essa lamparina tinha duas funções. A primeira, iluminar os passos por onde andava. E a segunda, como tinha fogo, para espantar animais, cobra. Então você está andando num deserto, num lugar perigoso. Só que uma outra coisa que é interessante, como a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Ele está nos ensinando que é passo a passo. Não é um farol de neon que enxerga, vai lá na frente, não. É passo a passo. Com o Senhor a gente vai andando passo a passo, passo a passo. E eu vou me protegendo de cair no buraco. Porque aquele que vai rápido pode tropeçar. Amém? E com duas, eles voavam até o trono do Senhor. Em Hebreus 4,16 diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. O Senhor sempre teve um interesse de nos levar à presença dEle para que nós enxergássemos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aquele versículo de Jeremias 33, 2 e 3, não está aí também, diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Clame a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando eu me prostro e vou à presença do Senhor, eu posso clamar a presença dEle, e Ele vai trazer direção para a minha vida de coisas que eu não consigo enxergar. Igreja, em nome de Jesus, vamos clamar a presença do Senhor e receber a visão dEle. Amém? Princípio da contemplação. Aquilo que nós gastamos tempo, aquilo que nós nos prostramos, nós nos tornamos realmente parecido. E nós temos que gastar tempo vendo, ouvindo e se deixando influenciar pelas coisas do Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Daí você fala assim: poxa, Márcio, não era para cobrir o rosto, e agora é o rosto desvendado? O que Paulo estava ensinando aqui é que Moisés, quando subia à presença do Senhor, ele ficava brilhando, ele recebia aquela glória do Senhor. E quando ele descia, ele tinha que pôr um lenço, para quê? Para que a face, que o brilho dele não ofuscasse a vista das pessoas. Então ele andava com lenço, só que ele andou com esse lenço por muito tempo, e chegou num tempo que essa glória já não brilhava. E ele usava o lenço, em vez de esconder e cobrir a glória do Senhor que brilhava na casa dele, no rosto dele, para ser uma máscara. Então agora, Paulo está dizendo aos Coríntios, e agora todos nós com o rosto desvendado, porque quando Jesus veio, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e toda aquela separação do átrio, do santo dos santos, do santo lugar, não existe mais, porque todos temos acesso direto à glória e à presença do Senhor. Então não tem mais máscara para as nossas vidas. Então a gente usa as asas para cobrir o rosto daquilo que não edifica, e a gente rasga e abre os olhos para estar diante da presença do Senhor, para receber a revelação e a presença dEle nas nossas vidas. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente venha a ser revestido da presença dEle. Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nesse ponto, Isaías passou a receber bons olhos. Ele não tinha maus olhos, mas ele não enxergava a glória do Senhor na sua plenitude. Quando a gente vem para o Senhor, a gente não tem maus olhos. A gente vem com bons olhos. Mas se gera uma expectativa de ter os nossos problemas resolvidos assim. E eles não são resolvidos assim. Eles são resolvidos passo a passo, passo a passo. Até que a gente começa a enxergar o Senhor e ser transformado. Isaías passou por um processo, e esse é o processo chave para a gente estar fechando e concluindo essa mensagem. Que é trocar Uzias pelo Rei dos Reis. O que é os nossos dias hoje? Tem pessoas que falam, eu não vou na igreja por causa da minha esposa. Ou, eu vou à igreja para buscar e ver o que o pastor tem a dizer à minha vida. Eu busco conselho para ver o que determinada pessoa tem a ver, pode me dar de direção. Só que não tem nada de errado em a gente buscar conselho, mas nós temos acesso direto ao Rei dos Reis. Então chega de ter muleta que nos impede de chegar no Rei dos Reis. Já falei aqui algumas vezes, por diversas vezes, não vim ao culto. Estou falando de coisa velha, tá? Não se escandalizem comigo, não. Porque eu estava chateado com alguém. Que eu trabalhava, ou que eu não trabalhava, ou alguém que trabalhava comigo. Para mim. Por diversas vezes fui roubado por ter olho mau, colocar os olhos na circunstância e deixar de receber do Senhor aquilo que tem para a minha vida. Que isso não venha mais acontecer nas nossas vidas. Que a gente venha ter acesso direto ao trono de Deus, direto ao trono da graça, direto àquele que pode mudar toda a nossa circunstância, toda a nossa vida. Tira o rei Uzias. Ele ia reclamar para Uzias, agora não. Ele tinha acesso ao Rei dos Reis, porque nesse ponto não tinha mais o rei Uzias. Daí ele viu o Senhor. Existem circunstâncias, existem pessoas ou coisas que nos travam de ver o Senhor. O que é isso na sua vida? O que te atrapalha de ver o Senhor? Sua esposa, seus negócios, seu tempo? O nosso tempo é muito curto. Né? O que atrapalha a gente de fazer a obra de forma correta? E quando a gente começa a ver e receber revelação do Senhor, Ele começa, sabe o quê? Organizar a nossa Jerusalém, organizar a nossa casa. Cada marido passa realmente a ser um sacerdote da sua casa. Vai colocando a casa em ordem. Vai colocando a casa em ordem. Nós passamos por um processo maravilhoso nessa igreja. Não é verdade? Não é, pastor? Então, o pastor Eduardo está aqui com a gente também. É uma honra. A Simone, a pastora Nilce. Foi um processo, foi fácil no começo, pastor? Dolorido, mas um processo de glória e a gente vê os frutos. Processo de glória e a gente vê os frutos. Processo de glória e a gente vê os frutos. Outra coisa, todos os grandes homens de Deus passaram por esse processo. Delicado, dolorido. Paulo passou por esse processo, achou que estava fazendo a coisa certa. E não estava. Estava perseguindo e atrapalhando o reino de Deus e atrapalhando o evangelho. Até que teve um encontro com o Senhor. Vamos falar do Tiago, irmão de Jesus. Tiago não cria que Jesus era o Messias. Tiago não cria. Quando os olhos dele foram abertos, ele passou a ser o apóstolo Tiago. Transforma todas as coisas. Transforma todas as coisas. Então, aonde que eu estou? Onde que o Márcio está? Quanto eu já vi, quanto eu já entendi dessa revelação para a minha vida. Amém? Olha o que aconteceu com Isaías quando viu o Senhor. Ele passou a entrar no Santíssimo Lugar. Ponto 2. Hebreus 10, 19 e 20. Assim, meus olhos, devido ao sangue de Jesus, assim, meus irmãos, devido ao sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Este é o caminho novo, cheio da vida de Cristo, que nos abriu ao rasgar a cortina de separação por meio da sua morte por nós. Assim que ele viu o Senhor, tudo transformou e ele passou a ter acesso direto a Deus. E aí ele passou o quê? Confessar pecado. Porque diante da glória de Deus não tem nada que fique escondido. E a gente se constrange. É igual quando alguém pega a gente no flagra. Você está fazendo, não tem o que fazer. Não tem como maquiar o defunto, não tem como
esconder o erro que a gente está fazendo. Mas diante da glória de Deus é tudo transparente. E quando ele viu a glória de Deus, ele falou, meu Deus, esse povo aí é complicado, mas eu também, minha boca também, lábios impuros. E aí ele pegou e se expôs diante de Deus e falou, esse povo é complicado, eu sou profeta de Deus, mas eu também tenho lábios impuros e habito no meio desse povo de impuros lábios. Ele não só jogou a culpa nos outros, igual ele fazia enquanto os dias vivia. Quando ele se prostrou, quando ele encontrou com Deus, automaticamente ele falou assim, poxa, esse povo é complicado, mas eu também sou um deles. Então, diante da glória de Deus, não tem aquele que não confesse o seu pecado, que não fala. Em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ponto 4, aceitar o tratamento. Assim que ele confessou o pecado, veio uma tenaz. Né? Os anos foram, pegaram uma tenaz. Teve outro dia que eu quis fazer isso com uma irmã aqui da igreja, tive um problema depois de desdobramento. A gente estava fazendo um churrasco e tinha lá umas brasas, eu peguei uma pinça, falei, vem cá que agora a gente vai corrigir você. Para que você fique melhorzinha, né? Deu um pouco de desdobrar depois, né? Mas eu não consegui tocar na língua dela. Mas eu estou brincando, viu? Mas eu fiz isso. Só que ele aceitou o tratamento. Ele aceitou o tratamento. Teve diante, não tinha Uzias, se prostrou diante de Deus, confessou o seu pecado e aceitou o tratamento. Tratamento dói demais. Tratamento dói demais. Eu vou usar de novo o exemplo do nosso pastor Eduardo, que está aqui. Doeu, não foi, pastor? Para todos nós, passamos um processo fantástico. Faria de novo? Faria de novo? Passaria por tudo isso de novo, pastor? Fosse para ser tratado? Com certeza. A gente passaria por tudo isso de novo. Foi muito dolorido. A gente louva a Deus pelo seu posicionamento, viu, pastor? A gente louva a Deus pelo seu posicionamento, que graças a isso nós recebemos esse evangelho que tem transformado as nossas vidas. Mas o tratamento é dolorido. E se eu perder os bons olhos, eu fujo do tratamento. Eu já fugi algumas vezes. E posso confessar que eu já conheço algumas pessoas que já fugiram também. Então, isso acontece. Mas quando eu não tiro os olhos do autor e consumador da minha fé, eu não fujo. Eu aguento, eu prevaleço naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? E o ponto 5, e a gente está acabando. Ele passa a obedecer o chamado. A gente sabe que lá em Isaías 61, ele diz assim, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, que Ele me ungiu, que Ele me enviou, que Ele me capacitou, com o propósito de libertar o cativo, de libertar o oprimido, de apregoar o ano aceitável do Senhor. Então houve uma transformação muito grande. Ele tirou o foco da vida carnal e colocou o foco na vida espiritual. Isso fez toda a diferença na história da vida desse grande profeta. Em Mateus 28, 18 a 19, trazendo de novo para as nossas vidas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Conclusão. Cura. Começa um processo de cura nas nossas vidas, quando a gente tira o empecilho e nos permite a gente ver o Senhor. Eu tiro o empecilho, eu passo a ver o Senhor, eu percebo que minha vida não está em um processo completamente santo, eu confesso o meu pecado, eu abro meu coração para o Senhor vem, traz a cura sobre a minha vida, Ele me capacita e Ele me lembra
me restaura. Ele fala assim: eu tenho um propósito para essa sua vida. Eu tenho um chamado para a sua vida. Você vai ser um instrumento por onde você passar. Se no passado você foi um instrumento de injustiça, você vai ser utilizado somente para o propósito que eu te criei. Não mais a vontade do mundo, não mais a vontade da carne, não mais a vontade daquele que lança setas e enganos na sua vida, mas a vontade, o meu propósito venha a ser claro. Então, em nome de Jesus, igreja, eu quero ter um tempo de oração com todos, para que os nossos olhos venham ser transformados em olhos bons completamente, não só para resolver o nosso problema, mas para nos restaurar ao propósito daquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, porque o nosso problema vai passar, e Deus tem um propósito que vai para ser feito através das nossas mãos, que a gente venha a ser esses instrumentos de justiça, pessoas que são livres, que recebem do Senhor, que têm acesso ao trono da graça, e que não importa as circunstâncias, vão estar sempre enxergando que a terra está cheia da glória do Senhor. A terra está cheia da glória do Senhor. Está com um problema? Está tendo situação difícil? Queridos, a terra está cheia da glória do Senhor. A terra está cheia da glória do Senhor. Enquanto os irmãos ministram, vamos ter um tempo de oração aqui. Aqueles que querem ter os olhos completamente abertos e inundados com a presença do Senhor, para ser bons olhos, para ter bons olhos. Vamos orar aqui na frente juntos?